Oi, amigas! Como é que vocês estão? Tava morrendo de saudade de vir aqui falar com vocês. Andei sumidinha, porque estou em trabalho, como sempre. Mas esses dias eu abri uma caixinha de perguntas na minha rede vizinha. E aí eu vou aproveitar para responder a pergunta em vídeo. Assim eu consigo falar com vocês aqui do Daily. E também consigo falar com o pessoal lá da rede vizinha. Aproveitando que amanhã é mêsversário da minha cirurgia bariátrica. Amanhã eu completo 2 meses, passou voando. E nesses 2 meses eu perdi 20 quilos, né? Então, tô muito feliz, muitas coisas para comemorar. Não somente a perda de peso, né? Depois de passar tanto tempo estagnada ali na balança, mas pela qualidade de vida que eu venho ganhando nesses 2 meses, que é incrível. As minhas dores na perna que eu sentia só de caminhar 5 minutos, elas desapareceram. Eu já contei aqui em outras vezes que não parece, mas eu tinha uma vida até que fitness, vamos dizer assim, porque eu treinava com muita frequência natação, crossfit, academia. A minha alimentação sempre foi muito boa, né? Eu fui criada numa casa de família baiana, então a gente nunca deu prioridade pro fast food, sim, pro feijão tropeiro, pro arroz, pra carne assada, pros legumes, mas mesmo assim, eu luto contra a obesidade desde os 5 anos de idade. E aí eu decidi fazer a bariátrica no ano passado. E aí eu coloquei lá a caixinha de perguntas e apareceram diversas dúvidas. E a maior delas é uma dúvida que eu também tive e eu não encontrava nenhuma resposta, nenhum vídeo sobre. Então é por isso também que eu tô com vontade de responder ela para ver se eu consigo ajudar outras meninas, né, outras mulheres que estão ali decidindo fazer a cirurgia bariátrica, seja o método bypass ou o sleeve. E a auge delas foi quanto tempo demorou para que eu operasse, desde o momento que eu passei com o cirurgião até o momento que eu entrei na sala de cirurgia, e como eu determinei essa escolha, que sim, gente, é muito importante. Não basta você só querer ter ali a melhor cirurgia, a melhor equipe médica. A gente precisa pesquisar bastante antes, a gente precisa ir atrás de informação. E eu vou falar nesse vídeo como que eu fiz para buscar essas informações e para bater o martelo na escolha da equipe, né, do local que eu fosse operar. E além disso, o acompanhamento pós também, que está fazendo toda a diferença na minha vida. Não é uma receita de bolo esse tempo que demora para você passar com o cirurgião até o momento de você entrar para a cirurgia. Cada pessoa vai ter o seu tempo. Mas a média, tá? A média de tempo, se você tiver um convênio médico, é você marcar ali a consulta com o cirurgião, demorar cerca de 2 a 3 meses para você completar todos os seus exames, né? Isso levando em conta se você tiver um convênio que cubra esses gastos e que você tem ali uma parte financeira para também conseguir pagar os exames que você precisar. Eu costumo brincar que o dinheiro agiliza tudo, né? Então, se você tem o particular, o convênio que cobre, ou você ter o dinheiro, isso vai agilizar muito. Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu moro em São Paulo, na cidade capital mesmo de São Paulo, ali próxima à Avenida Paulista. Então, eu tenho acesso a muitos hospitais, a muitos laboratórios. E o meu plano de saúde, ele cobre todos os exames que eu precisava fazer pré-cirurgia. Então, eu não tive nenhum problema para agendar. Assim que eu saí da sala do cirurgião, com todos os papéis, com todos os pedidos médicos de encaminhamento que eu teria que passar com endócrino, com cardio, com nutricionista, com psicólogo e todos os exames de sangue que eu precisava fazer e todos os exames de imagem, assim que eu cheguei em casa, eu peguei o telefone e liguei para todos os locais que meu convênio cobre, ali da região perto da minha casa, e eu consegui agendar 50% dos exames para a mesma semana. Então, 50% dos exames eu já fiz naquela mesma semana. Salvo os exames de imagem, que tem ali a endoscopia, a ultrassom, que daí demora um pouco mais para agendar, mas eu fiz um combinado com o local que eu estava agendando, eu escolhi um único local para fazer todos os exames, e aí eu falei, olha, eu moro próximo, se tiver desistência, me encaixa. Então, se alguém faltar no ultrassom e der para me encaixar, me liga que eu vou rapidinho fazer. Então, eu tenho essa facilidade, né, eu tive esse privilégio porque eu trabalho em casa, eu morava próximo ao local, então assim, não se compare, né, mas tenha em mente que o tempo, ele vai ser mais relativo de como você faz esses agendamentos, se você tem plano de saúde, se o seu plano cobre, se não cobrir, você vai ter que ter ali uma parte financeira para poder fazer esses exames também. E se for pelo SUS, obviamente vai demorar um pouco mais do que essa parte do particular que eu tô explicando agora. Dito isso, tenha em mente que você vai precisar reservar a sua paciência e o seu tempo de 3 meses, no mínimo, para você concluir todos os exames, todos os pré-requisitos que você também vai precisar passar em consulta com psicólogo, com endocrinologista, com cardiologista, porque você vai precisar dos laudos desses profissionais e também do nutricionista. Então você vai precisar de pelo menos esses 4 laudos para daí então voltar com o cirurgião avaliar o seu caso e aí então definir qual método você vai operar e aí escolher a data de cirurgia. Feito isso, né? No meu caso, feito isso, ele pegou aquela bagatela inteira de documentação e enviou para o meu convênio e falou, olha, o convênio tem de 15 a 21 dias para autorizar
né, a cirurgia e o local onde eu vou operar. E aí o meu médico tem alguns locais aqui, né, em São Paulo, alguns hospitais que ele opera, e aí o convênio vai autorizar, né, de acordo com o que eu tô mandando aqui. Então, agora é só esperar. Esse processo demorou nem 15 dias. O meu convênio, por alguma benção divina, né? Porque as pessoas costumam reclamar que o convênio costuma demorar. Mas o meu convênio liberou em 12 dias. E aí eu já sabia, né, a data que eu ia operar, porque as meninas do consultório entrou em contato comigo, me explicou tudo certinho. E aí a data prevista que o médico já tinha planejado aconteceu. Então, assim, dia 30 de setembro, eu sentei na cadeira do cirurgião, tirei todas as minhas dúvidas com ele. Fiquei 2 horas na sala com ele, tirando todas as dúvidas. Eu já tinha pesquisado muito sobre a bariátrica. Eu ia fazer a bariátrica em 2022, só que por conta de um projeto de trabalho eu acabei não fazendo. E aí a vida foi seguindo, eu segui fazendo dieta, segui treinando, segui não emagrecendo, até que no ano passado eu voltei a pesquisar sobre o assunto, e aí quando foi no dia 30 de setembro, eu passei com o cirurgião. E dito isso, tá, o que me fez bater o martelo aonde eu ia operar foi o atendimento. Eu entrei em contato com pelo menos 5 clínicas no mesmo dia, numa segunda-feira. De manhã eu entrei em contato com 5 locais diferentes. E o melhor atendimento via WhatsApp ali, onde respondeu todas as minhas dúvidas, onde me deu uma total atenção, com todas as perguntas que eu fiz, porque eu não mandei só oi, bom dia e esperei o universo me dar as respostas. Não foi assim. Eu geralmente fiz um texto ali dando oi, bom dia, gostaria de saber como funciona a consulta, com quem que eu vou passar, se eu vou passar com o clínico, se eu vou passar com o cirurgião, se na primeira consulta ele já vai me falar se eu posso operar, se eu não posso, se eu tenho que fazer os exames médicos, quais são esses exames. Então eu já tirei todas as minhas dúvidas, e o melhor local que me atendeu foi o local que eu falei, então tá, quando tem agenda? E aí foi lá que eles falaram assim, tem agenda amanhã, se você quiser vir amanhã, no final do dia, o cirurgião tem um horário disponível na agenda dele, e aí você já pode conversar com ele. O atendimento e a agilidade foi o que me fez bater o martelo, até porque os 5 locais que eu entrei em contato, eu pesquisei toda a vida do médico que fazia cirurgias, eu pesquisei também as pessoas que passaram por aquela clínica, eu pesquisei se no Google tinha reclamação, entrei no site para verificar os artigos que eles postavam ali sobre a cirurgia, pesquisei se o CRM do médico estava ativo dentro daquele, como fala? Você pega o CRM do médico e entra no site do CRM mesmo, vê se está ativo e se ele faz parte da comunidade de cirurgia bariátrica mesmo. Eu costumo fazer isso, tá? Não sei se todo mundo faz, mas eu costumo fazer isso. Então, eu peguei o CRM do cirurgião, verifiquei se ele estava cadastrado na comunidade ali de médicos, cirurgiões reconhecido ali pelo conselho. E aí, todas as clínicas que eu entrei em contato foi dessa forma. Então, esse já foi o primeiro critério para que eu procurasse o cirurgião. E o atendimento da clínica foi o que fez eu bater o martelo e falar, é nesse lugar que eu vou. Então, eu entrei em contato na segunda, na terça, dia 30, eu já tive um horário de encaixe para falar com o cirurgião. Eu fiquei quase 2 horas na sala falando com o cirurgião, tirando todas as minhas dúvidas. O Dr. Jefferson foi maravilhoso. Ele opera em conjunto com o Dr. Marcelo, que é um dos médicos aqui do Brasil, que, se não me engano, o único médico cirurgião aqui do Brasil que é membro oficial dos Quilos Mortais. Então, ele tem um vasto conhecimento, assim, em obesidade. E aí eu tirei todas as minhas dúvidas, me senti super confortável com ele, de falar toda a minha trajetória com a obesidade. E o que me fez bater o martelo foi o atendimento. Gente, o atendimento, você pesquisar sobre o médico, é fundamental. Não só para a cirurgia bariátrica, né, mas para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Pesquisa antes. Põe o CRM desse médico na internet, busca o conselho que ele está cadastrado, vê se ele é um cirurgião mesmo, né? Então, dá uma pesquisada, lê bastante sobre, entenda o método, né? Bypass, sleeve, qual que é melhor, qual que não é melhor. Isso vai de cada organismo. Antes de operar, eu tinha um refluxo terrível, um refluxo assim, que acabava com o meu dia. Às vezes, só o fato de eu beber água já me dava refluxo, porque eu tinha gastrite e eu não sabia. E aí, fazendo a endoscopia, né, pré-cirúrgica, eu descobri que eu estava com gastrite. E aí a escolha 100% certeira foi fazer o bypass, porque se eu fizesse a sleeve, poderia ter o aumento dessa gastrite. Então, investigar, fazer todos os exames certinho, pra ver se você não tem nenhum problema, né? E depois que se você escolher um método e acabar agravando aquele problema que você tinha. Então, eu acredito que seja nesse caminho, sabe? Como eu falei, não tem uma receita de bolo. Se você for fazer pelo SUS, obviamente você vai enfrentar outras dificuldades que eu não enfrentei. Dependendo do convênio, pode ser que o seu convênio também entre em algumas dificuldades que o meu convênio não entrou. Mas tenha paciência, tire um tempo da sua vida para você fazer isso, né? Eu operei não de férias, porque eu trabalho em casa, então a minha recuperação foi super tranquila. Eu operei no sábado de manhã, no domingo eu tive alta e na segunda eu já estava trabalhando, porque eu trabalho de casa. Então eu tive essa facilidade. Se você trabalha presencial, se você pega condução, se você dirige e tal, você vai ter que ficar ali os 14 dias de atestado que geralmente os médicos dão. Então é basicamente essas informações que eu consigo compartilhar, que foi o que aconteceu comigo. E caso você tenha alguma dúvida que eu possa esclarecer ou que eu deixei passar nesse vídeo, fique à vontade em me perguntar. E só pra fechar aqui, eu fiz até uma colinha aqui, porque eu tive 5 perguntas bem legais. A primeira delas foi essa, quanto tempo que demorou para eu operar e o que me fez escolher o médico que eu escolhi. Mas tem mais 4 perguntas que eu pretendo responder nessa série de perguntas aqui no nosso Daily. Assim eu posso ajudar outras pessoas que estão ali pesquisando sobre bariátrica, que estão pensando em operar, né? Começamos um novo ano, quem sabe esse já seja o início de uma nova jornada aí para você que tá pensando em fazer bariátrica. E eu espero ter te ajudado de alguma forma. Beijinhos!